Meus queridos, essa passagem ela é muito conhecida por quem já frequenta a igreja há um bom tempo, já lê as Escrituras. É a palavra da construção dos muros de Jerusalém. Jerusalém era uma cidade gloriosa, era um centro da fé, ela tinha um significado extremo de honrar o único Deus que existia, que era o nosso Deus. Então a queda da cidade, a derrubada dos muros, a escravidão do povo, fazia com que as coisas de Deus parecessem fracas e que o povo de Deus se tornasse vencido. Era um povo debilitado em todos os sentidos. Grande parte deles estavam cativos na Babilônia e outra parte deles estavam ali, mas perdidos na pobreza. Alguns passavam fome. E se existiam alguns que eram abastados, eram bem pouquíssimos aqueles que serviam aos sírios. Então havia ali um grande opróbrio, uma impossibilidade de se levantar imensa, intensa. Era difícil poder trazer de volta a honra, a vida, a glória e o brilho que Israel havia tido, ou que Deus tinha através do seu povo. O seu povo havia errado, e os muros foram destruídos. E os muros eram sinônimo, ou símbolo de, mais do que símbolo, era um sinônimo de proteção. Uma cidade sem muros, diz a Bíblia, é como nada, diz é como um homem que está aberto a qualquer coisa. Então restaurar aquele muro era muito importante, era muito mais do que uma questão de estética ou de beleza. Qualquer cidade que não tinha muro, construir dentro era bobagem, porque vinham os exércitos, vinham os povos e destruía com intensa e com imensa facilidade. Então eles perdiam a sua proteção. Há um verso em Isaías que diz que a pior coisa que Deus pode fazer comigo, com você, é tirar do nosso entorno a sua sebe, ou a sua cerca de espinhos, ou a sua cerca de proteção. Quando há uma cerca em torno de nós, há uma proteção. Ou seja, e o povo, a nação de Israel, a cidade de Jerusalém estava desprotegida porque os seus muros estavam postos em terra. Mas está aqui um homem que Deus chama, que é Neemias, para poder reconstruir, ou ser aquele que vai reconstruir os muros de Jerusalém. A situação era de completa impotência, e Deus sempre é campeão em pegar coisas extremamente impotentes para de alguma forma passar uma mensagem para o nosso coração, de que sempre é possível reconstruir, refazer, é sempre possível continuar a partir de onde você está. A ambiência, o tempo que já se havia passado, que eram muitos anos, não dizia ser possível fazer aquilo. Não bastasse isso, tinha um povo ali perto, um povo samaritano, tinha uns homens, o Tobias e o outro lá que tem um nome ruim aqui de lembrar, Sanbalate, que eram eles eram os próprios representantes do inferno ali. Eram pessoas que, se você vai lendo, você vai vendo o que eles eram e a que eles se prestavam. E sempre que eu e você queremos reconstruir alguma coisa, ou queremos levantar alguma coisa, e queremos fazer alguma coisa, parece que as mesmas armas que ele usou aqui queria usar contra Neemias, as mesmas armas que ele às vezes procura usar contra nós. Ele não quer que você de novo reedifique a sua identidade. A nação de Israel estava sem identidade. Não ter identidade é não saber quem é, o que quer, para onde vai, como é que se vive, por que acorda, por que dorme, por que come, por que trabalha. Sabe essas situações que a gente passa às vezes de vazio, em que você não tem uma identidade. E a nossa identidade ela é tão forte, ela é tão firme, porque ela é focada e é firmada em Deus. É nascida de Deus, como somos filhos dele, embaixadores dele, representantes dele, extensão dele, corpo dele, templo dele. Então se destrói-se a nossa identidade, se não sabemos quem somos, de onde viemos, para onde vamos, qual é a nossa missão. Nós então ficamos perdidos na terra. E a reconstrução do muro era trazer de volta a identidade daquele povo. E por isso Satanás se levanta através de Sanbalate e Tobias, esses dois homens que representam o mal. Eles usam algumas arminhas que eu e você precisamos tomar cuidado, para que ele não use na minha e na sua vida, quando eu quero reconstruir qualquer coisa, minha família, meu ministério, minha vida, qualquer coisa que esteja me cercando e que eu deseja de alguma forma levantar, porque caiu. A primeira coisa que a gente vê que ele faz aqui é que ele exalta as nossas debilidades. Veja bem, eles chegam aqui através de Sanbalate e Tobias, sendo usado pelo mal, e eles usam algumas palavras. Ele diz: quem são estes fracos judeus? Sabe, isso aqui não está escrito aqui por acaso. Tem uma razão de estar escrito. Quem são esses fracos judeus? Os judeus nasceu com essa raça pura, um povo abençoado, um povo que representaria Deus. É nascido lá de Abraão por promessa divina, com toda aquela situação e todo aquele projeto de tudo que aconteceu, com o êxodo acontecendo, com tanta gente querendo destruí-los por anos e anos, e décadas, e mais do que 100 anos e 1000 anos, e nunca conseguindo destruir esse povo, porque aquilo que Deus levanta, ninguém pode derrubar. Essa nação se espalha por toda a terra.
espalha-se por guerras, e eles vão para cá, para lá. Esse exílio não é o último. A nação de Israel é destruída, eles são misturados no mundo todo, ou espalhados pelo mundo todo. Mas havia uma palavra de Deus, que um dia Deus os reuniria de todos os cantos da terra. E eu quero que você imagine que quando Deus tem uma promessa, uma palavra, um desejo, algo assim, uma determinação, não importa as situações, Deus não respeita circunstâncias nem acontecimentos. Deus simplesmente faz o que tem que ser feito a despeito de qualquer realidade. Eu estou falando de um povo que por quase 1000 ou mais de 1000 anos fica espalhado pela terra e não perde a sua cultura, não perde a sua fé, não perde o seu jeito de ser. Eu estou falando de um povo que é colocado em vários países. Mas quando Deus resolve trazê-los de volta, eles não vêm em pedaço, eles vêm por inteiro. Existe uma profecia em Isaías extremamente interessante, que diz que um dia Deus tiraria de Gog e Magog o seu povo e os traria de volta para a sua terra, e os traria em pássaros com asas cor de prata. Só você dá um Google depois que você acha essa passagem lá. E o interessante é que se podia pensar que tipo de pássaro é esse com asas cor de prata que pode carregar tanta gente nas costas. Não existiam os aviões. E por incrível que se pareça, aí quando a nação de Israel é reconstruída e o povo é trazido de volta em 1947 ou 67, Nando? 47. 48, quando eles tornam a voltar. Por incrível que se pareça, você pode ver o registro na história. O que os trazem são aviões com asas cor de prata. Eles reconstroem a sua nação em poucos anos. Eles refazem tudo, eles plantam e nascem, eles guerreiam e vencem, eles se tornam campeões em muitas coisas, porque quando Deus tem algo sobre a minha e a sua vida, não importa os acontecimentos, algumas coisas que nos acontecem nos bota por terra, e eu fico pensando que a palavra de Deus nos ensina que quanto mais fraco nos sentimos, melhor nós somos terreno de Deus, para que Ele possa fazer a força dele acontecer através de nós. Então Ele traz esse povo e Ele os reúne. Eu penso que talvez uma das suas únicas primeiras-ministras, ou da alguma coisa, eu me esqueço nomes, mas ela dizia em um tempo de dificuldade, ela dizia: nós não éramos nada, e nós não tínhamos nada, nós só tínhamos uma vontade e um deserto, e uma promessa, mas nós tínhamos Deus, e por isso construímos tudo. Não tínhamos nada, só areia, só deserto, só sequidão de estilo, só isso. Sabe quando Satanás quer de alguma forma derrubar a gente, ele faz o que os nazistas fizeram com os judeus, os mata, dizendo: vocês não prestam, vocês são gente ruim. Ele se levanta para arrebentar você, para tentar minar sua mente, seus pensamentos, porque pensamentos malévolos, pensamentos ruins, eles acabam de alguma forma adoecendo o corpo, adoecendo a alma. E por isso é que eles chegam e dizem: quem é que pensam ser estes fracos judeus? Está aqui, ó, no capítulo 4, no verso 1. No seu final, e escarneceu dos judeus, e então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem esses fracos judeus? E eu quero te dizer em nome de Jesus Cristo, que se eu e você permitir que pensamentos ruins venham para nossa mente, e nela façam morada e façam um ninho, de fato os nossos sentimentos virão depois, e as nossas ações virão depois, e a hora que a gente ver o que vai nascer de nós, vai ser filhos desse processo. Pensamento, sentimento, ação, fruto. Então, em nome de Jesus Cristo, que a palavra que possa estar na nossa mente possa ser a palavra da promessa de Deus, que foi aquilo com que Neemias tomou com força. Ele não deu atenção à voz do diabo, simplesmente ele se fez de surdo, e ele continuou entendendo que um dia a voz de Deus ecoou no seu coração, e por mais que as suas circunstâncias fossem reprováveis da promessa de Deus, ele no entanto carregava dentro de si uma palavra de aprovação. Eu não sei como é que você se enxerga. Se você se enxerga como fraco, como débil, como alguém que não pode ou que não tem condições de dar o próximo passo. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus que a despeito dos meus pensamentos e dos meus sentimentos, Deus, Ele está acima em nome de Jesus Cristo. Cuidado quando alguém usa demais as suas debilidades ou as suas fraquezas. E nós as temos, você sabe disso. Alguns de nós as temos no nosso temperamento. Outros de nós podemos ter por uma questão física. Outros podemos ter por uma questão de finanças. Eu não sei, talvez de história familiar. Nós temos as nossas fraquezas. E se procurarmos, cada um de nós aqui, infelizmente as acharemos. Mas Deus não permite que isso seja o que ocupe a boca dele. O que ocupa
A boca de Satanás, sim, é isso. Ou seja, são palavras de debilidades, de fraqueza. São pecados relembrados. São quedas que muitas vezes a gente faz um histórico de quantas vezes se levantou e caiu, ou de quantas vezes isso não deu certo, ou aquilo não deu certo. Muitas vezes a nossa mente ela é invadida por pensamentos assim, quando nós estamos mal. E quando planta uma semente daninha na nossa mente, o que nasce daquilo são somente coisas enfraquecedoras. A primeira arma de Satanás é essa. Eu quero te dizer o seguinte: Satanás não pode vencer você, ele não pode entrar na sua frente e acabar com a sua vida, mas ele pode fazer uma coisa, ele pode semear um pensamento. É bom sempre lembrar-se da tentação de Jesus em Mateus capítulo 4. Ele não podia fazer nada, mas ele podia semear um pensamento, através de um desejo. Você está com fome? Por que você não faz virar pão essas pedras? É sempre um pensamento. E um pensamento é rebatido com uma palavra. Você não veio para cá para conquistar o mundo? Olha, se você só prostrar e me adorar, eu te dou o mundo todo. Ele me foi entregue pelo pecado de Adão, mas ele também tem uma resposta. Eu quero te dizer em nome de Jesus Cristo, cuidado com qualquer coisa ou qualquer pessoa que aponta ou que bota na frente uma debilidade sua. Deus não exalta as nossas debilidades. Deus, ele trata da nossa fragilidade, sim, mas de uma outra forma para poder nos levantar e nos abençoar em nome de Jesus Cristo. É o que eu penso que preguei semana passada. Às vezes eu prego em tanto lugar que eu esqueci onde é que eu estou pregando. Mas eu falei sobre como ele chama Pedro. E ele chama Pedro não pelo defeito de ter o negado, mas ele chama Pedro fazendo uma pergunta: você ainda me ama? Ele começa pelo alicerce, ele não começa pela acusação. Ele não diz: quando eu mais precisei, você me deixou. Mas ele simplesmente diz: há amor no seu coração. Ele começa pelo que eu tenho e não pelo que me falta. Diga: Deus começa pelo que eu tenho, jamais pelo que me falta. Ele pergunta: você ainda tem amor? Eu não quero saber se você negou, eu não quero saber se isso ou isso aconteceu, mas você tem amor ainda? E ele repete com um pouco de timidez ainda, porque há nele uma culpabilidade pessoal, mas até que enfim ele repete com força. Ele diz: eu te HP, eu te amo com intensidade. Ele diz: então vai e apacenta as minhas ovelhas. Então, em nome de Jesus, que as suas debilidades possam ser colocadas de fora. Moisés disse o quê? Eu não sei falar, eu sou gago. Jeremias falou o quê? Eu sou ainda um menino. Isaías falou: minha boca é suja. E cada um falou uma coisa. E talvez as suas debilidades estão sendo um muro de levantação entre você e a sua missão, o seu objetivo de vida, ou seja, tudo aquilo que está por diante de você. Você olha para você e a única coisa que você enxerga são palavras que te disseram na infância, durante uma vida, ou seja lá que tempo foi, e você começou a acreditar em muitas coisas que falaram, mas você não deu ouvido para a voz do Espírito Santo de Deus, que também nascia no seu coração e dizia: sou eu que sou o detentor de toda a verdade sobre você, porque fui eu quem te fiz. E a possibilidade ainda de ser feliz, a possibilidade ainda de reconstruir, há caminhos que eu posso abrir, há coisas que eu posso fazer. Não há um fim. Não é um fim. Essas palavras de debilidade nos faz querer desistir, né? Nos faz querer desistir. Eu sempre digo de um dia que o primeiro lugar que eu fui pastor foi num bairro chamado Padre Anchieta, em Campinas. E era só poucas pessoas. Eu já falei algumas vezes de um dia que eu fui pregar, eu estava tão animado. Eu preparei uma mensagem assim tão forte em João, que falava sobre amor, mas ela foi forte para mim. E quando eu cheguei lá para pregar, tinha lá um seminarista. E seminarista, eu fazia um seminário, mas era um seminário menor. Outro fazia um seminário mais importante. E a hora que eu vi que ele estava lá, eu fiquei meio temeroso, sabe, para falar. E o que eu falava não tinha sentido. Não tinha aquele poder que teve no meu quarto. Eu me lembro que eu passei uma vergonha tão grande, eu falei: nunca mais eu falo. Nunca mais eu vou falar. Veja bem, ninguém falou nada. Mas eu mesmo aceitei palavras de Satanás que dizia: você não nasceu para isso, você não pode fazer isso, isso não é um dom que você tenha, outros têm. Sabe aquele sentimento que você tem, aquela sensação, aquela convicção e aquela palavra de que você não nasceu para isso. Cuidado dessas palavras que apontam as suas debilidades, as suas fragilidades, as suas fraquezas e os seus defeitos. Nem sempre vem de Deus, porque o papel de acusador não é dele. O dele é daquele que vem como advogado de defesa, em nome de Jesus. Ele até conhece o nosso crime, mas ele trabalha pela nossa libertação, em nome de Jesus Cristo. Quem são esses fracos judeus? Que resposta se pode dar? São os enviados de Deus para este momento e para este tempo, em nome de Jesus Cristo. Pelo contrário, ele diz: diga ao fraco: eu sou forte. É em um tempo em que os exércitos estavam
tomando o povo de Israel. Eles nem sequer armas tinham. Então eles levantaram como se fossem enxadas e facões, enquanto os outros vinham com espadas. E então eles levantando aquelas ferramentas de trabalho, um povo rural, levantando ferramentas de trabalho e dizendo: eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte. A realidade era que era fraco. A realidade é de que eram fracos. Mas a verdade divina é que ele dizia: fale que vocês são fortes, porque é isso que eu vos fiz em mim. Vocês são fortes com a força que eu trago para a vida de vocês. É aquilo que dizia o povo: em Deus nós faremos proezas. Você sabe o que é uma proeza? É uma coisa tamanha. É o que o próprio Jesus Cristo diz: escuta, podem ir, e vocês farão coisas maiores do que as que eu fiz. Meu Deus do céu. Parece que Deus é um Deus de grandeza, e as suas palavras é mais ou menos palavras de extrema e tremenda motivação. Eu penso que chega um fim de uma coisa. Ele diz: escuta, vocês têm uma capacidade, uma possibilidade de fazer tantas coisas. Ele está dizendo: eu vou ser crucificado, vou ressuscitar depois, mas eu quero dizer, o que virá depois de mim vai ser maior do que o que eu fiz, porque eu vou fazer muito através de vocês. Você não vê um Deus que trabalha pouco. Ele diz: pede-me e eu te darei as nações, eu te darei tudo por herança. Me ache uma palavra de Deus. Alguém falou assim: puxa vida, pastor, mas tem aquela palavra que eles dizem: nós somos um vermezinho de Jacó. Mas um verme diante de Deus é uma coisa imensa. Você não vai ver da boca de Deus, da palavra de Deus, nem nos piores momentos da minha e da sua vida, nenhum tipo de palavra que nos bote para baixo. Vai ser sempre palavras que façam com que a gente possa ter ou resgatar a nossa identidade de filhos do Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. É assim que Paulo, mesmo dizendo, por situações que passou de baixa e de alta, de necessidade e de abundância, ele diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem são esses fracos judeus? É o povo que Deus fortalece. Ele escreve esse texto em Filipenses, no momento em que ele está preso, escrevendo para um povo que está reclamando de serem infelizes, mesmo estando livres. E ele então diz: alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Mas ele coloca esse verso lá dentro: eu tanto sei estar na abastança como padecer necessidade. Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. E esse espírito, essa ação, essa sensibilidade, essa percepção, ou essa convicção de verdades divinas precisa entrar na nossa mente, descer para o nosso coração e ser revelada pelo Espírito Santo de Deus, para que ninguém possa nos debilitar com palavras, ou que ninguém possa apontar um defeito e a gente abraçá-lo. Nós podemos até tê-lo, mas é só Deus que pode falar e Ele não fala. Eu trabalhava num lugar bem pequeno, era criança, fabricava sorvete, Jardim Rosolém, lá em Campinas. E eu me lembro que um rapazinho trabalhava comigo, ele falava, tinha um tio vereador, ele falava: meu tio é ladrão. Ele falava a vida inteira. Mas um dia ele não se lembrava quem era a pessoa que eu estava falando, era o tio dele. Eu falei: aquele seu tio que é ladrão. Mas ele me deu um murro tão forte. Mais ou menos assim: eu posso falar mal dele, você não. Ou seja, às vezes numa intimidade nós podemos conhecer as deficiências um do outro, mas por saber de outras virtudes, de outras vantagens, por carregar meu sangue. Eu falei aquele no momento assim: mas eu sei quem é ele não é o que está falando. Ele se irritou. Quase que eu falei: você não se lembra que foi você que falou? Não. Deixa eu te dizer uma coisa. Da boca de Deus nunca sairá uma palavra assim. Desculpe se eu estou sendo repetitivo. Quem são esses fracos judeus? Quem são? Uma segunda arma que ele usa é que ele usa sempre o passado para enfraquecer a nossa esperança. E eu quero te dizer que por mais que isso seja repetitivo, que você já ouviu em muitas palavras, você vai ter que ouvir até chegar no céu. Porque enquanto aqui estivermos, nós sempre vamos comparar passado com presente, com futuro. Nós somos esse povo que vai olhar do lado, ver como é que fulano está, ciclano está. Nós sempre vamos ser esse tipo de gente. Mas a gente vê que isso é uma arma do diabo. No versículo, capítulo 4, verso 2, diz: permitir-se-lhe-á que voltem e façam sacrifícios. Ele está falando: no passado eles sacrificaram aqui, mas eles querem que eles acham que eles vão sacrificar de novo. Aqui é uma palavra de deboche. Todas as palavras aqui é de deboche. E o diabo é debochado, né? Ele tem um risinho de canto. Ele fala de uma forma... Ele é ardoroso, não sei se essa palavra é certa. Se eu falar umas palavras erradas aqui, não tem importância, não, você entende. Ele é atormentado. Ele é. Ele diz: será que eles acham que vão voltar a sacrificar de novo?
Será que eles acham que vão conseguir fazer de volta aquilo que já fizeram? Será que eles acham que vão conseguir adorar o Deus deles a partir daqui? Será que eles acham que vão conseguir reconstruir o que caiu? Eles não podem estar pensando isso. E o nosso passado é sempre uma arma extremamente utilizada pelo mal para nos fazer com que não queiramos avançar para frente. O inimigo sempre vai trazer o nosso passado defeituoso, os lugares que caímos, os investimentos que deram errado, as coisas que fizemos e não foram gloriosas. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus, o que ficou para trás já ficou. E um tempo novo nasce em nome do Senhor Jesus Cristo. Não importa o que está na boca dele. Eu te diria que se está na boca dele, até deveria ser palavra de edificação para mim e para a sua vida. Será que eles pensam que eles vão de novo voltar a sacrificar aqui? Será que eles pensam? Eles não somente sacrificaram, como o sacrifício de todos os sacrifícios, que foi a redenção de toda a nossa vida, foi lá. Nós dependíamos disso, de que um homem fosse cego, surdo e fosse imperceptível a voz maligna do diabo, em nome de Jesus Cristo. E não importa o que ficou para trás. Eu não sei o que você se lembra de questões que ficaram para trás, mas sempre que o inimigo usa o meu e o seu passado, ele tem só um objetivo: te diminuir, te entristecer, te desanimar, sempre trazendo à tona aquilo que é negativo. Mas quando você perceber isso, entenda que ele não pode impedir você de recomeçar, porque Deus mostrou o seu futuro. E ele disse que eles o venceram. E ele disse: isso é meu respeito e é seu respeito. Isso deve ser aquilo que deva fortalecer o nosso coração. Eu anotei aqui uma passagem de Miqueias 7, 18 a 19. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esquece a transgressão remanescente da sua herança? Tu não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em nos mostrar amor. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Quem é, Senhor, Deus como o Senhor? Eu não sei quanto a você, eu tenho tomado bastante vacina a respeito disso, mas constantemente, não só nós, mas o Facebook também busca lembranças do passado. De vez em quando não vê umas fotos do passado que você não pede para ver. Jesus fala: mas agora foi aparecer isso, logo na hora que eu estou orando, estou desanimado com aquilo, aí aparece uma foto de 3 anos atrás, alguém repostou aquilo. Cuidado. O passado, se não for te motivar, não servir de ferramenta que te ajude a consertar certas coisas, não serve para nada. Eu diria que nem os museus vivem de passado, porque eles são mal frequentados. Pouca gente gosta de museu. É gostoso, mas não tanto. A gente gosta de outras coisas. Será que eles pensam que vão sacrificar de novo? Qual é a sua resposta para isso? Sim, nós vamos sacrificar de novo, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Uma terceira arma que ele usa, é que ele usa o nosso futuro como incerto. Primeiro, ele usa palavras que nos depreciam. Quem são esses fracos judeus? Depois eles usam o nosso passado. Será que eles pensam que vão sacrificar de novo? Mas depois eles nos fazem duvidar do futuro. Acabarão a reconstrução em um só dia? Será que pensam que vão acabar essa construção em um só dia? Deboche, puro deboche, puro deboche. Ele usa o futuro como incerto para minguar nossas forças com dúvidas. Olha, eu não sei como é que vai ser o amanhã. E muitas pessoas querem saber como é que vai ser o amanhã. Por isso pagam videntes, pagam cartomantes, pagam isso, vão em certas pessoas, porque todas as pessoas têm uma certa curiosidade a respeito do amanhã. Mas ninguém sabe sobre o amanhã. E o único que sabe não nos fala, é Deus. Ele diz: o vosso futuro me pertence. Então, como Deus irá fazer, eu não sei. Que poder estará estabelecido no trono, eu não sei. Que rei será, eu não sei. Que poder será, eu não sei. Que acontecimento será, eu não sei. Se Deus vai devolver aquilo ou construir aquilo outro, eu não sei. Eu só sei de uma coisa: existe uma palavra de Deus a esse respeito, e eu vou ser o meio pelo qual Ele vai fazer e vai operar em nome de Jesus. Então não vou olhar para o meu futuro como incerto. Eu não sei como é que você olha o seu futuro. Eu digo sempre que as pessoas olham para mim e falam assim: você não tem medo quando você vai ficar velho? Você vai morar onde? Vai dormir com quem? Eu falo: não sei, isso é um problema de quem tiver novo. O meu problema agora é fazer o que eu tenho que fazer. Mas quem é que pode dizer que tem um futuro certo? Você já viu bilionários ficarem pobres? Já vimos isso. Já vimos pessoas que tinham tudo, a gente fala: essa pessoa aí é indestrutível, foi destrutível. Nós já vimos tudo, gente saudável que foi para a glória.
Ou seja, ninguém conhece o futuro. Uma coisa eu posso ter sobre o futuro certeza, é de que Deus trabalha em favor daqueles que nele espera e que nele confia. E o nosso futuro pertence somente a uma pessoa, a Deus, e é desnecessário que eu conheça fatos concernentes a isso. O que eu sei já basta. É de que eu estou nos braços de Deus e Ele vai me levar para o lugar certo. Quando eu fico pensando demais no futuro, eu me sinto inseguro. Gente, que segurança que a gente pode ter não sabendo o que vai acontecer nesse sistema mundial que está mudando tudo. Quem é que sabe quem é que vai casar com quem? Quem vai aliançar com quem nesse mundo geral? Quem é que sabe que vai vender? Ou o que vai dar certo ou vai dar errado? Ninguém sabe. Mas Deus sabe. E no mundo dele está tudo no lugar certo, na hora certa e do jeito certo. E nós devemos nos ocupar com as coisas do céu. Em nome de Jesus Cristo. Porque foi uma ordem do Senhor Jesus. Ele diz, vos ocupais com as coisas que são do alto. Porque é de baixo. Isso deve ser o que traz o nosso coração. Cuidado. Às vezes o inimigo começa a usar palavras de fraquezas, nos debilitando. Você é fraco, você não pode, você é filho de fulano, ciclano. Sua família tem isso, tem aquilo. Cuidado, às vezes ele começa a usar seu passado. Vocês acham que vão voltar a fazer aquilo, vão voltar a sacrificar? Quem são vocês? Olha o que vocês fizeram. Talvez ele faça você olhar para o futuro com incerteza. Num mundo como este, é melhor não ter menino não, cria cachorro. Num mundo como esse, se você não passar fome, dê graças a Deus. Num mundo como esse, faça isso não. Num mundo como esse, a gente continua do lado de quem fez o mundo como este. Mas Ele não fez esse mundo como está, mas Ele conserta esse mundo como está. E nós somos os agentes disso, em nome do Senhor Jesus Cristo. E se esse mundo não prestar, Ele disse que Ele foi fazer um novo mundo e uma nova terra para nós, em nome de Jesus Cristo. E eu creio nisso, e você crê nisso, é por isso que estamos aqui. Amém, queridos? Cuidado. Às vezes você pode projetar o futuro e você pode olhar. Eu não sei, eu fico imaginando vocês têm filhos, né? Eu olho que responsabilidades mexem com a gente. Os seus já estão grandes, já, né, Sandra? Mas os do Marcelo tá tudo pequenininho. Um carcinha longa ali, mas tem outro que vai nascer daqui a pouquinho. Eu fico pensando, se eu não tenho, assim, filhos. Eu sei que filho é uma coisa abençoada, mas assim que quando você tem uma responsabilidade, né? O que esses meninos vão comer? Vão estudar onde? Vão fazer o quê? E se você não tiver uma mente forte em Deus, e não se lembrar que os filhos que o Senhor te deu são flechas da sua aljava, para alcançar alvos maiores que os céus. E se você não tiver uma boca de profeta para dizer, eles serão profetas, eles serão tochas acesas do Senhor pela terra, eles serão abençoadores do mundo, eles serão aqueles pelos quais Deus falará a todos aqui. Se a gente não tiver uma mente que cria um futuro abençoador, então o desespero entra no nosso coração. As palavras de Deus são sempre favoráveis. Ele diz, ensina o menino o caminho que deve andar. E se ele se desviar dele, fica tranquilo. Porque eu vou chacoalhar ele, a verdade é a verdade, ele vai voltar para os meus caminhos. Basta essa palavra, não precisa de dúvida. Mas porque quem tem dúvida, a gente fica enxergando os meninos no inferno queimando. Não precisa ver isso não, enxerga no céu, em nome de Jesus, amém? Eu aprendi muito a orar com a Valdice Milhões, bem no começo, muitos anos atrás, 30 e tantos anos atrás. Eu comecei a orar pela conversão do meu pai dessa forma. Ela dizia, cria uma imagem na sua mente daquilo que você quer, não cria uma imagem daquilo que está faltando. A gente começa a orar assim, Deus não me deixa passar fome, só que você bota uma imagem de fome. Você passando fome, magrinho, boca coisada, a oração fica fraca. Mas ela falava, cria uma imagem. Então quando eu orava para o meu pai, eu fechava o olho, eu botava terno. Eu orava pela conversão dele. Eu botava um paletó, eu botava uma Bíblia, eu botava um louvor na boca. Ficava estranho, porque a imagem real não parecia com a imagem do que eu queria que Deus estava fazendo. Era estranho. Mas como a Valnice, eu confiava nas coisas que ela falava de Deus ali. Ela dizia, olha, existe um salmo que diz que os céus são os céus do Senhor. Mas a terra Ele fez e a deu ao homem. Então ela dizia, pise forte. E a gente pisava assim para que todos ouvissem. Porque eu preciso me lembrar que Ele me deu essa terra e que o domínio e que o governo Ele colocou nas minhas mãos. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança e que Ele demute, que Ele governe sobre as circunstâncias da terra. E eu preciso tomar isso nas minhas mãos, senão eu vou viver como uma vítima, porque o futuro me dá medo. Ele me dá medo. Algumas pessoas têm medo até de coisa do céu. Alguém estava perguntando, mas pastor, e quando a gente morrer, que for para lá, a gente vai reconhecer fulano? Eu falei, fica tranquilo que se reconhecer, não vai ser com raiva. Porque tem gente que a gente não quer ver nem no céu. É verdade. Não é verdade ou não?
Eu estava dizendo que eu não presumi, são coisas difíceis de você resolver na mente. Hoje, no cemitério, eu me lembrei de um funeral que eu fui, em que um rapaz, um irmão na fé, ele era fiscal do imposto de renda, então fiscal de coisa de renda, tem um monte de gente com raiva dele, sabe? Mas ele era um homem bom de Deus. E um outro homem bom de Deus estava lá, mas eu sabia que os dois não se bicavam muito. Eu falei, até você aqui, puxa, você aqui. Ele falou assim, eu vim desse em terra mesmo. Eu fico pensando como é que eles vão se encontrar no céu, mas eu penso assim, não é preocupações que eu tenho, porque algumas pessoas já falaram, e tem uma piada besta que fala que você nunca deve falar, viu? Fala assim, se a minha mulher for para o céu, então eu quero ir para o inferno. Fica falando essas bestagens. Eu preciso entender que Deus vai me dar um corpo glorificado. Se a gente vai se reconhecer ou não, eu não tenho resposta para esses negócios, não. Eu só sei o seguinte, que se reconhecer vai ser de uma forma diferente, que já imaginou se você chegar lá, e seu marido já tiver tido 4 esposas, você foi a primeira, você vai guerrear com elas no ciúmes terrível. Vai ser facada para cá, facada para lá, não há Deus que segure. Então ele tem uma coisa que eu não sei. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, não penetrou em coração humano, nem jamais entrou em ouvidos, nada que eu tenho preparado para você. Então não fique desvendando o futuro. O futuro pertence a Deus e é tanta coisa que ele não vai fazer caber nessa cabecinha sua, que não sabe nem fazer as contas do mês. Em nome de Jesus. Olhe para o futuro com clareza presente, como Davi diga, hoje mesmo o Senhor Deus vai te entregar nas minhas mãos, e com essa espada eu vou arrancar a tua cabeça, eu vou dar para as bestas das feras do campo comer. Se você tem que pensar alguma coisa e falar alguma coisa sobre o futuro, fale coisa abençoada em nome de Jesus. Não fique falando nem, olha, fique feliz por estar como está, irmão, porque está ruim, vou falar com você, vai piorar. E a verdade é que possivelmente vai piorar, mas para nós só melhora quando piora. Porque é quando acaba aqui, que a gente chega lá. Eu não sei como é que é esse negócio de melhorar e piorar. Eu só sei o seguinte, que quem está no Senhor, não importa, nós não somos apegados a nada. Nós somos apegados a Deus em nome de Jesus Cristo. E nós somos eternos nele em nome de Jesus Cristo. Não tenha medo do futuro. Eles estão dizendo, será que eles pensam que vão construir num dia? Será que eles pensam que vão construir num dia? Eu não sei quantos dias. Eles construíram em 40, o que era impossível de ser construído. E construíram para a glória de Deus em nome de Jesus Cristo. Neemias levanta um clamor a Deus e diz, olha Senhor esse povo, olha o que eles estão fazendo, olha o Senhor para eles. E ele continua a sua vida.